do Payet, ou seria do Roberto Dinamite. Roda o VT. Logo aos 3 minutos de jogo, Gabriel Pec avançou no meio de campo e deu um passe na medida para Verratti abrir o placar. Só que a resposta do já rebaixado América foi rápida. Daniel Borges cruzou na medida e Mastriani cabeceou livre para deixar tudo igual em São Januário. No segundo tempo, Verratti mandou no travessão e no rebote, Gabriel Pec mandou para fora, sem goleiro. O time mineiro também assustava. Everaldo cruzou rasteiro e Martinez mandou na trave. Verratti ainda teve mais uma chance e mandou para fora. E depois chutou para a defesa de Jori. Já no finzinho, Martinez ficou livre para marcar e chutou em cima de Léo Jardim. Quando o empate que poderia complicar o Vasco mais uma vez pareceu certo, Payet foi para a cobrança de falta já nos acréscimos e fez esse golaço no ângulo. O francês, que chegou como a esperança da temporada, fez o que a torcida mais espera dele: vitória do Vasco e festa no Caldeirão. Pero yo estoy muy desilusionado con el equipo. O Vene tá feliz. Não, o Vene não. Eu também sim, não. Eu também tô, então. Eu também tô. Eu tô copiando Não, mas hoje. sentimento é cada um tem o seu. Olha Se aqui, você tá deixa eu falar. feliz, Eu tô feliz também. É Deixa eu isso. falar uma coisa aqui. Ó, a gente já vai explicar que história é essa que eu brinquei. Ah, é o gol do Roberto Dinamite. Não foi eu que falei, não, minha gente. Depois o Pedrosa vai mostrar um vídeo aí que vai explicar o que aconteceu ontem em São Januário. Uma festa, como sempre, muito bonita. A torcida do Vasco, como sempre, empurrando o Vasco da Gama. A gente falou isso durante toda a última temporada, que a torcida empurrou o Vasco para a Série A e agora a torcida agarra o Vasco na Série A para ela não voltar para a Série B. Pedrosa, eu vou fazer aquela pergunta clássica e você faz o seu comentário do jogo. O destaque é positivo e negativo para esse jogo. Depois, com o Vene, eu vou falar do América Mineiro. Olha, negativamente, Fernanda, eu entendo que os jogadores do Vasco menosprezaram o jogo, tá? O Vasco não jogou bem contra o América Mineiro, muito pelo contrário. E eu tô falando isso aqui porque eu falei ontem, o Ramon falou na coletiva e eu tenho tranquilidade de falar. O Vasco foi pior do que o América Mineiro em todos os aspectos. Todos. Tático, técnico, em relação à própria entrega em campo, a seriedade com que a gente viu o jogo. Eu vi um Vasco muito desatento, principalmente no setor defensivo, e eu só salvo do setor defensivo o Medel, que pra mim foi o melhor Como do jogo. sempre, Léo Jardim, né? não. Então, o Léo Jardim pra mim é o caso à parte. Setor defensivo que eu digo os jogadores de linha, né? O Medel ontem desfez muitos e muitos erros que os próprios jogadores do Vasco estavam cometendo. Erros que os próprios jogadores, como o Maicon, como o Lucas Piton não jogou muito também, mas o Paulo Henrique, entre o Zé Gabriel também, que eles estavam cometendo e o Medel ia lá e conseguia corrigir. Então, destaque positivo para ele. Pro Léo Jardim, que salvou o Vasco mais uma vez de perder em São Januário para um time rebaixado, que era o América Mineiro, nesse lance aí que tá mostrando no telão. Então, esses para mim foram os destaques do Vasco, além do Verratti, que foi um cara que sofreu a falta, que também jogou bem e segurou. De resto, o Vasco jogou muito mal. E aí eu olho pro segundo tempo e a gente fala assim, Fernanda, chamou muita atenção. Eu estava ontem em São Januário, já era 45, mais de 45 no relógio. Você já viu uma torcida que já não estava acreditando. Na verdade, não estava acreditando que estava empatando com o time rebaixado. Uma torcida que já estava com raiva, começando a ensaiar ali umas vaias por tudo que vinha acontecendo, pelo péssimo desempenho do Vasco em campo. E aí sai um gol antológico, um gol diferente, um gol de um cara que veio pra cá pra fazer esse tipo de coisa. A gente já tem 6 pontos na conta do Payet, então a vinda do Payet já valeu pro Vasco, tanto financeiramente quanto dentro de campo. Ele fez 1-0 contra o Fortaleza e agora fez o gol da vitória contra o América Mineiro, mas ontem foi muito especial. Eu até escrevi um texto, porque ontem o Vasco fez um bandeirão homenageando grandes figuras do Vasco da Gama. Já vamos explicar agora essa questão do Dinamite? Pode ser. Você vai entrar nesse assunto? Pode ser. Vamos, tem um vídeo e o Pedrosa vai explicar. Eu quero, antes de falar tudo isso... Não, depois eu vou com o Vene. Depois eu vou contigo, tá, Vene? Vamos ver o gol que chamou a atenção do Payet, a semelhança com o gol do Roberto Dinamite. Explica aí, porque eu acho que o TP não explica bem. Tá. O vídeo explica? Então, volto já no Pedrosa. Cadê o vídeo? Minha irmã foi no jogo hoje, a Roberta, ela costuma não ir nos jogos, né? E hoje...
Pedrosa, esse foi o áudio do filho do Roberto Dinamite e para o pessoal, não sei se reparou, o Payet faz o gol, ele aponta pro pet que tem ali, que é aqueles negócios que colam na blusa, chama pet. Do Roberto Dinamite, ele fala, sou eu. O gol igualzinho. Foi contra quem aquele gol do Roberto Dinamite? O último de falta dele. Foi também um América, só que de Três Rios. Então, como eu vinha falando, Fernanda, foi algo muito emocionante, foi algo que arrepia mesmo. O Rodrigo é um cara que eu tenho contato direto por já ter trabalhado com o Roberto, então eu fiz amizade com o Roberto quando eu trabalhava na Band. E o Rodrigo, ele é um cara extremamente parecido com o Roberto, filho. É um cara carismático, um cara também gente boa, que atende todo mundo, extremamente humilde. E ele faz o depoimento falando da Roberta, que é uma pessoa que é irmã dele, filha do Roberto, que não vai muito aos jogos, mas que no momento da falta ela pega e pede pro pai descer. O último gol de falta do Roberto Dinamite na carreira dele foi aquele que foi mostrado contra também o América, da mesma posição, da mesma maneira. Então assim, cara, é algo que é difícil você explicar, Fernanda. Foi arrepiante, foi emocionante. Ontem o vascaíno viveu um dia muito histórico. Não pelo jogo que o Vasco fez, mas pela forma como as coisas aconteceram. E o próprio Payet, que desde o momento que chegou, buscou a história do Roberto Dinamite, sabia o peso que é vestir a camisa 10 do Vasco da Gama e foi a mesma 10 em outra nacionalidade e o Payet gritando em francês, sou eu, e apontando pro pé do Roberto Dinamite. Então, cara, é difícil explicar, É emocionante, ô Vene, e aí a gente olha o Payet, o Pedrosa disse que são 6 pontos só na conta do Payet. Vamos lembrar que quando o Payet chega, o Vasco tinha 9. Sim. 9 pontos no campeonato inteiro. Quer dizer, a gente está falando de 6 pontos só na conta dele. Quer dizer, era um jogo que estava já meio que perdido, o Payet vai lá e faz o gol da vitória. E aí a gente tem esse personagem importante que valeu, não custou barato, né? Mas que valeu a pena, como o Pedrosa falou. Quando você contrata o Payet, Fernanda Maia, você contrata esperando isso, que é um jogador que vai decidir jogo. E, de fato, ele vem decidindo o jogo e é na medida do possível. Ele chegou totalmente fora de forma, fez um trabalho especial, está correndo atrás. Hoje não é considerado um jogador titular, não é isso, Pedrosa? Não é considerado um jogador titular, mas, independentemente disso, ele entra e é decisivo. E, de fato, isso aí é o destino, cara. É algo que me impressiona. Eu não tinha visto esse vídeo anteriormente, que a produção colocou aí no ar. É de arrepiar, eu fiquei arrepiado aqui assistindo. E, querendo ou não, isso aí estimula os jogadores a buscar mais vitórias no decorrer da temporada. Tô com o Pedrosa, não acho que o Vasco fez um bom jogo. Também não acho que o América fez um grande jogo, como muita gente acha. A questão é que o América, como já está rebaixado, os jogadores não têm mais nenhuma pressão. Eles jogam sem pressão. Pelo contrário, vários têm contratos se encerrando. Então, vários querem se destacar. O Brasil inteiro estava de olho nesse jogo. Então, eu tenho certeza que o jogador do América ele queria se destacar nesse jogo para poder chamar a atenção de outros clubes, porque é assim que funciona o futebol. Quem acha que o América não vai tentar fazer jogo duro nos próximos jogos, está totalmente enganado. Mas é um time, repito, já rebaixado. Mas eu tô com o Pedrosa, acho que o Vasco fez um jogo muito mal, mas independentemente disso, chega um determinado momento da temporada, nesse momento do Campeonato Brasileiro, que é vencer e vencer. Não importa se vai jogar bonito, como vai vencer. Tem que conquistar os 3 pontos e eu acho que o Vasco está super vivo. Se eu pudesse dizer hoje aqui, a minha opinião hoje, que o Campeonato Brasileiro está mudando a todo momento, é que o Vasco não cai. Mas aí depende muito mais do Vasco, obviamente. Um retoque, Vene, eu acho que você foi perfeito. O momento do Vasco é pontuar, valorizar a entrevista coletiva do Ramon Dias, que para mim ele muda a vida do Vasco nessa temporada. A gente tem que clamar e toda vez idolatrar o que esse cara tá fazendo, porque ele pega um time com 9 pontos e hoje o Vasco tem 40, ele fez 31 pontos e ele fala na coletiva ontem, eu estou decepcionado. Não é assim que se joga futebol. O Vasco venceu, está todo mundo feliz, mas eu não estou feliz, porque o Vasco jogou mal. Se a gente quiser continuar na Série A, o Vasco tem que jogar melhor. Então só tem que bater palma pro Ramon Dias e ele sobe o sarrafo. O vascaíno não vai aceitar mais esse tipo de discurso derrotista ou uma alegria falsa em vitórias que dentro de campo o Vasco não conseguiu jogar. O Ramon Dias é a maior contratação do Vasco nessa temporada. E para quem não entendeu, ou não é Vasco, ou não se ligou, isso tudo, todo esse enredo escrito pelos deuses do futebol, foi executado em São Januário, o que deixa tudo mais especial. Olha aqui a nossa enquete de hoje. O técnico Thiago Nunes vai conseguir levar o Botafogo ao título brasileiro? Ele tá chegando, né? Você tem sonho de empreender e ganhar uma boa renda com futebol? Com o curso Vendendo Paixão, você vai aprender a importar camisas de times e ganhar uma renda extra todos os meses. É só clicar no link da descrição do vídeo.